Você já parou para pensar que as primeiras horas do seu dia carregam um poder decisivo sobre o que você viverá nas próximas 24? O modo como você desperta, os pensamentos que você alimenta nos primeiros minutos, as palavras que você pronuncia antes mesmo de sair da cama. Tudo isso forma a raiz de uma colheita invisível que irá florescer ou secar ao longo do seu dia. A primeira vitória do dia acontece dentro de você. Não está no saldo da conta bancária, no humor das pessoas ao seu redor, nem nas circunstâncias externas que parecem incontroláveis. Ela começa no silêncio da sua mente, no pulsar da sua fé e na firmeza da sua atitude diante da vida. Acordar com propósito é o que separa quem vive pela direção divina de quem vive à mercê do acaso. A sabedoria do Salmo 5 nos mostra isso com clareza. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Salmo 5:3. O salmista nos ensina que a primeira ação do dia não deve ser correr atrás de problemas, mas se apresentar diante de Deus, vigiar a própria mente, cultivar a presença dele. E essa vigilância espiritual, logo nas primeiras horas, é o ponto de partida para um estado de prosperidade duradouro. Napoleon Hill dizia com todas as letras: você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. Imagine o impacto disso quando unimos esse princípio à sabedoria bíblica. Se os primeiros pensamentos do dia forem de gratidão, fé, coragem e visão de futuro, então esses serão os tijolos invisíveis que sustentarão a sua prosperidade material mais adiante. Não há riqueza que resista a uma mente fragmentada, a uma fé superficial ou a atitudes desconectadas da verdade espiritual. Da mesma forma, não há muralha que permaneça de pé diante de uma mente alinhada, uma fé ativa e atitudes coerentes com o que Deus planejou para você. Você não precisa esperar grandes acontecimentos para começar a prosperar. A prosperidade começa na maneira como você responde à primeira luz do dia. O Salmo 1 já começa com uma promessa poderosa. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria. Meditar dia e noite é mais do que ler um versículo, é moldar a mente com as promessas de Deus, até que elas se tornem pensamentos dominantes, como ensinava Hill. Muitos acordam e já mergulham nas redes sociais, nas notícias ruins, nos problemas acumulados. Começam o dia como se estivessem atrasados até para respirar, mas aquele que decide, logo ao despertar, direcionar seu espírito ao que é eterno, ganha uma vantagem invisível sobre os demais. Ele passa a ver oportunidades onde outros veem crises. Ele passa a receber sabedoria onde outros recebem medo. Ele começa a andar em direção a portas que ninguém mais consegue abrir, porque seu foco está no Criador das portas e não nas paredes que o cercam. A verdadeira riqueza nasce desse alinhamento entre mente, fé e atitudes. E esse alinhamento se constrói intencionalmente, não por acaso. Napoleon Hill falava da importância de repetir afirmações positivas diariamente, de mentalizar objetivos com convicção, de cultivar pensamentos elevados. Isso é fé em ação. É a prática da esperança com disciplina. Agora, imagine combinar isso com os princípios bíblicos. Você declara a verdade, acredita nela e ainda age sobre ela com firmeza. Isso é como lançar sementes de ouro em solo fértil. Quantas vezes você já viveu dias onde parecia que tudo estava travado? Onde o dinheiro não fluía, as ideias não vinham, os negócios emperravam e sua energia estava no chão? Repare que muitas vezes esse bloqueio não era externo. Ele começava no seu interior, em uma mente carregada de dúvidas, em um coração cercado de medo, em atitudes mornas que não condiziam com a grandeza do seu propósito. Por isso, é urgente aprender a vencer o dia antes mesmo que ele comece. Que a vitória não está no que o mundo fará por você, mas no que você escolherá fazer com sua mente, sua fé e suas atitudes. Veja,
O Salmo 112 descreve o homem próspero como alguém que teme ao Senhor, que tem prazer em seus mandamentos e que conduz seus negócios com justiça. Diz que na casa dele há prosperidade e riqueza, que ele não se abala com más notícias, porque o seu coração está firme, confiando no Senhor. Esse é o retrato de alguém que vence o dia por dentro. Alguém que, ao acordar, se conecta com o céu antes de encarar a terra. E por isso sua prosperidade não depende de cotação do dólar, de política de sorte ou de conexões humanas. Ela nasce de um estado interior firme, blindado, alinhado com os princípios eternos. Talvez você ainda não tenha visto todos os frutos do seu esforço. Talvez tenha dias em que sua conta bancária não representa a fé que você carrega. Mas isso não é o fim, é o processo. O segredo está em continuar plantando sementes certas no solo da sua mente, da sua fé e das suas ações diárias. E a melhor hora para isso é agora, no começo do seu dia. Como disse Hill, deseje ardentemente, creia com fé, visualize com clareza e haja com decisão. Quando isso se transforma em rotina, sua vida começa a entrar em um fluxo abençoado, onde cada amanhecer traz mais direção, mais provisão e mais propósito. Não se trata de acordar e repetir frases automáticas. Trata-se de acordar e se posicionar espiritualmente. De respirar fundo e declarar com convicção: hoje é um dia que o Senhor fez. Eu me alegrarei e prosperarei nele. Trata-se de entender que sua mente não pode ser território neutro. Ou ela será regada pelas promessas de Deus, ou será contaminada pelas pressões do mundo. A escolha é sua, e essa escolha define tudo. Lembre-se, a primeira vitória do dia não é receber uma boa notícia, é se tornar a boa notícia. É ser luz onde há escuridão. É manter os olhos firmes nas promessas, mesmo quando o cenário parece incerto, porque quem vence dentro jamais será derrotado fora. A prosperidade verdadeira começa no coração que crê, na mente que visualiza e nas mãos que trabalham com fé. Você quer transformar sua vida financeira, emocional e espiritual? Comece pelas primeiras horas do seu dia. Acorde com propósito. Alinhe sua mente com a verdade. Alimente sua fé com os salmos. E tome atitudes compatíveis com a abundância que você deseja atrair. Esse é o segredo de quem não apenas sonha com a prosperidade, mas de quem vive nela todos os dias. Prosperidade não é apenas o que você conquista, é, antes de tudo, o que você carrega por dentro. Você pode estar em um emprego simples, enfrentando dívidas ou lutando contra limitações, mas se sua mente estiver clara, sua fé viva e suas atitudes firmes, você já está em processo de transformação. Porque a verdadeira abundância começa dentro, no jeito como você enxerga a si mesmo, no valor que você dá à sua jornada e, principalmente, no quanto você confia no plano que Deus traçou para a sua vida. Napoleon Hill ensinava que tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Essa é uma das afirmações mais poderosas já escritas sobre crescimento pessoal. Agora imagine quando essa verdade se une à fé. Quando não é só a mente que acredita, mas o espírito que confia plenamente em Deus. A fé transforma a intenção em direção. Ela não apenas sonha, mas caminha. Ela não apenas deseja, mas age. O Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Aqui está a chave que abre portas invisíveis: entrega, confiança e ação. É exatamente o tripé da realização, segundo Hill: desejo ardente, fé inabalável e ação persistente. A grande diferença é que, quando colocamos esses princípios diante do trono de Deus, eles se tornam imbatíveis. Prosperidade, nesse nível, deixa de ser apenas números e passa a ser propósito. Deixa de ser acúmulo e passa a ser missão. Mas tudo isso só funciona quando você decide mudar sua origem diária, quando escolhe acordar não apenas para trabalhar ou sobreviver, mas para se alinhar espiritualmente antes de qualquer coisa. Acordar com o espírito em ordem muda o rumo do seu dia, do seu trabalho, dos seus relacionamentos e, finalmente,
da sua realidade financeira. Porque quando você está inteiro por dentro, o universo ao seu redor começa a se reorganizar de acordo com sua nova vibração. Talvez você nunca tenha ouvido falar em higiene espiritual matinal, mas é exatamente isso que os salmos ensinam. Começar o dia renovando a mente, purificando o coração, ajustando o foco. O Salmo 143:8 clama: Faze-me ouvir pela manhã da tua benignidade, pois em ti confio.